Boa tarde, gente. Hoje vamos apresentar sobre a febre reumática versus odontologia. Os acadêmicos são Cátia Junqueira, Cleomar Antônio, Gabriel Marcos, Camila Xavier e Tainara Araújo. Vamos iniciar falando sobre o que é a febre reumática. Ela é uma doença de natureza autoimune, ela também pode ser chamada de reumatismo infeccioso e é uma doença inflamatória. Ela se desenvolve após uma infecção anterior provocada pela bactéria do estreptococo. Ou seja, a faringite estreptocócica ou a escarlatina que não foram tratadas adequadamente anteriormente também. A febre reumática, ela pode afetar as articulações, a pele e até mesmo os órgãos vitais, como o coração e o cérebro. Infecções estreptocócicas. Vou dar início falando sobre a faringite estreptocócica, que é uma infecção bacteriana que ela causa dor e inflamação na garganta. Geralmente, a infecção ela é transmitida por contato direto com muco ou as feridas de alguém com a faringite. Os sintomas mais comuns incluem dor de garganta, febre e inchaço nos gânglios linfáticos do pescoço. Raramente, as complicações podem envolver o coração ou os rins. Outra infecção estreptocócica é a escarlatina, que é uma doença bacteriana que se desenvolve em algumas pessoas que já têm a faringite estreptocócica. Ela é mais comum em crianças com idade de 5 e 15 anos e é uma doença muito rara. Os sintomas incluem irritação na pele, como vocês podem ver na imagem, deixando ela vermelha e cobrindo a maior parte do corpo. Dor de garganta e febre alta também são sintomas da escarlatina. Vou falar agora sobre as infecções cutâneas. Começar falando sobre o impetigo, que é uma infecção de pele altamente contagiosa que provoca feridas vermelhas no rosto. O impetigo afeta principalmente bebês e crianças. Nós temos também nas infecções cutâneas a erisipela. A erisipela é uma infecção da camada superficial da pele, ela provoca feridas vermelhas também, só que inflamadas e dolorosas, e se desenvolve principalmente nas pernas, rosto ou braços, apesar de que ela pode surgir em qualquer parte do corpo. Temos também a celulite infecciosa, que é uma infecção bacteriana na pele, comum, mas potencialmente grave. Na celulite infecciosa, as bactérias elas entram na pele e ela pode se espalhar rapidamente. A pele afetada pela celulite infecciosa fica vermelha e inchada, podendo também ficar quente e sensível. Qual que é a relação das infecções estreptocócicas e a febre reumática? Basicamente, é porque as estruturas do estreptococcus é muito parecida com as do corpo humano, ou seja, os anticorpos gerados para eliminar os estreptococcus acabam afetando estruturas do corpo, ou seja, existe acontece um processo de autoimune, né? Ou seja, o próprio corpo destrói estruturas do corpo. Ocorre o mimetismo molecular, ou seja, os anticorpos atacam proteínas similares às mesmas do Streptococcus. Ou seja, essa relação cruzada gera essa destruição em massa por conta das estruturas parecidas do Streptococcus. Fatores de risco na febre reumática. Predisposição genética. Contato com a bactéria Streptococcus, causadora das doenças escarlatina. As doenças escarlatinas são aquelas manchas vermelhas que acontecem na pele do paciente com esse tipo de doença. Faringite estreptocócica também será afetado por essa doença. Fatores ambientais, superlotações, falta de saneamento básico e outras condições. Tudo também faz gerar esse tipo de doença, que seria como uma irritação de garganta. Assim, uma irritação de garganta maltratada, ela pode gerar esses fatores. A manifestação da febre reumática provoca artrite, no caso. Em 70% dos pacientes com essa doença, provoca artrite. A artrite vem dores nas juntas, tipo nos ombros, nas articulações, no cotovelo, nos dedos. Artrite migratórias assimétrica. Ela é migratória porque ela pode causar dores
numa parte de um lado do braço, outra vez do outro lado. Então, ela fica emigrando. Monoolioartrite é como se ela pudesse doer em mais lugares ao mesmo tempo. Não só em um só momento, pode doer em mais outros lugares. Sem sequelas. Ela causa essas dores, mas não deixam sequelas pelas dores que ela venha provenir. Articulação maiores, ela pode atingir também nas articulações tipo maiores do fêmur, do joelho, uma articulação maior. Limitação de movimentos, edema e dor acentuada, onde ela pode acentuar dores em várias regiões onde ela se ataca. Melhora espontânea, ela tem uma melhora assim, ela vai rápido e volta rápido ao normal também. Ela espontaneamente, ela volta-se ao normal. Manifestação coreia de Cidenium. Essa manifestação que ocorre na 36% dos pacientes que têm já a febre reumática. Acontece essa coreia. Manifestação involuntária e descoordenada dos músculos da face e dos braços. Essa movimentação, ela é involuntariamente. Tipo assim, a pessoa não quer realmente movimentar, mas ela movimenta sem querer. Essa é uma movimentação causada pela febre reumática. Reversível, sem sequelas. E ela tendo essa movimentação, ela não fica com sequela, ela é reversível, ela não vai ficar com sequela após um tratamento, uma duração de 3 a 12 meses, por aí, ela tem esse problema, mas ela se recompõe, ela se manifesta, mas ela acaba facilmente também. Pode demorar até 6 meses, assim, que ela vai ficar alojada no teu corpo para ela se manifestar o problema. Maiores no sexo feminino. As mulheres têm a tendência maior de obter esse tipo de reações. Vou falar agora sobre o eritema marginado. O eritema marginado é uma manifestação aguda da febre reumática e é um dos critérios maiores para se obter o diagnóstico. Ele ocorre em menos de 10% dos casos da febre reumática, sendo assim difícil a detecção em pessoas de pele escura. Ocorre geralmente no início da doença da febre reumática, porém podem persistir ou recorrer durante meses. As lesões se localizam principalmente no tronco, no abdômen e na face interna de membros superiores e inferiores, poupando assim a face. Nódulos subcutâneos. Ele afeta 8% dos pacientes. Ele pode ser associado a candidite. Ele é firme e indolores. Apresenta substâncias firmes extensosas. O nódulo, ele é para, tipo assim, quando o nódulo está infartado, ele é geralmente quando você está com infecção, com alguma infecção. Tanto que na semiologia a gente aprende no exame extraoral, que vê os nódulos, aí a gente aprende que quando o nódulo está infartado, pode ser alguma infecção. Outra manifestação da febre reumática é a cardite, é uma das mais graves. Ela acomete 50% dos pacientes com febre reumática. Ela é uma manifestação maligna, né? Ela pode gerar morte, e além da destruição dos tecidos. Quanto menor a idade do paciente, pior vai ser o prognóstico, ou seja, quanto menor a idade, mais grave vai ser a doença, mais grave ela vai acometer. Os sintomas são taquicardia, arritmias, e sopros e cardiomegalia. E outro sintoma que ela vai gerar é a pancardite, que ela pode gerar, que é o ataque do pericárdio, do miocárdio e do endocárdio, todos os tecidos do coração. Um dos mais graves é o ataque no endocárdio, né, a endocardite. Nessa imagem aqui está demonstrada as verrucosidades que ela forma, e nessa aqui uma foto real de como fica o coração após a endocardite. Endocardite reumática. Ou endocardite não infecciosa. Ela é causada pela reação autoimune do corpo.
ela refere-se à formação de trombos estéreis de plaqueta e fibrina. Fibrina, no caso, é a cicatrização interna, nas válvulas cardíacas e no endocárdio adjacente, em resposta a trauma, imunocomplexo, circulantes, vasculite ou estados de alta coagulação. Os sintomas relacionam-se à embolia arterial sistêmica. E o diagnóstico ele é realizado por ecocardiografia e hemoculturas negativas. A cardiopatia reumática. A cardiopatia reumática nada mais é do que a recuperação de um tecido que foi destruído anteriormente, como o caso da endocardite reumática, ou seja, ela cria uma fibrose em cima desse tecido para tentar recuperar, o que não é bom, porque ela vai gerar uma diferença no coração, ela vai mudar o padrão de contração do coração. Isso perturba a corrente sanguínea, prejudicando o sistema do corpo humano. Esse problema atinge principalmente a válvula mitrial do coração, e isso gera o espessamento dela, e esse espaço fica bem menor do que deve ser, quando não ocorre a fusão, né? Que a fusão é quando se lacra esse tecido, né? Esse tecido se junta e deve ser intervido por cirurgia. Nessa foto aqui a gente pode observar o jeito que está esse tecido ele fica rugoso, ele não fica natural, né? Ele não é um tecido natural, dá para ver claramente. Ou seja, quando ele está natural, ele está liso e não tem essas velocidades, o sangue passa livremente. Nesse caso, não. Nesse caso, o sangue vai passar, ou nem passa, né? Num espaço bem mínimo, e além de gerar uma aderência, né? Essa aderência vai facilitar a invasão do endocardite bacteriana, ou seja, porque ela vai acumular mais bactérias, né? Mais vírus, tudo que for entrar na corrente sanguínea vai acumular mais aí, porque tem essa aderência. A endocardite bacteriana. A endocardite bacteriana nada mais é do que uma doença infecciosa que afeta o endocárdio. Ela é causada por micro-organismos que chegam ao coração por meio da corrente sanguínea, principalmente pela boca, que é o melhor meio de contágio dessa doença. Vamos falar agora a respeito da endocardite bacteriana, aguda e subaguda. Vou falar as principais diferenças dela. Enquanto a aguda é causada por micro-organismos de virulência maior, a subaguda é causada por micro-organismos de virulência menor. A aguda pode atingir tecidos que nunca tiveram uma alteração, enquanto a subaguda ela atinge tecidos que já foram alterados alguma vez. Os sintomas da aguda, eles surgem rápidos e bruscamente, enquanto os sintomas da subaguda, eles surgem de forma gradual e duradouros. A aguda ela é mais comum em pessoas que usam drogas injetáveis, e a subaguda é mais comum em quem já teve a febre reumática. Nesse slide aqui, estou demonstrando um dos meios de invasão da endocardite bacteriana, né? Da invasão da bactéria. Através da cárie, né, que atingiu a raiz do dente, tem o abscesso, né, e que leva essas bactérias à corrente sanguínea. Essas bactérias na corrente sanguínea, ela pode ir para o cérebro, para o coração, para o pulmão ou para as articulações, mas a endocardite bacteriana, ela vai para o coração, que é onde vai gerar uma endocardite mais grave, totalmente diferente da endocardite reumática, né? A endocardite reumática, enquanto ela é causada por uma reação autoimune do corpo, a endocardite bacteriana ela é causada por micróbios, né? Aqui no caso de uma bactéria. E essa inflamação gerada no coração, ela é prejudicial ao corpo humano, né? Ela é muito mais invasiva do que a endocardite reumática e ela pode gerar a morte se não for tratada. Aqui nessa imagem também demonstra, pode ser caso de uma periodonte não tratada, que tem contato com sangue. Todo procedimento na boca que tiver contato com sangue, ela pode gerar uma bacteremia. Na verdade, assim, na maioria das vezes vai gerar uma bacteremia, mas ela é no máximo de 15 minutos. Mas para uma pessoa que já teve uma doença reumática, no caso do coração, a endocardite reumática, ela já tem uma predisposição, ela vai ser muito mais forte, né? Ela vai gerar uma doença, ela tem predisposição para a endocardite bacteriana, né? E é nesse caso que a gente deve ficar muito atento, porque deve ser feita uma profilaxia antibiótica, né? Que é para evitar que exista uma endocardite bacteriana que pode prejudicar
e se agravar com esse caso. Aqui tem um slide demonstrando o que é a bacteremia, que nada mais é do que a presença de bactérias na corrente sanguínea, né? Ela pode ocorrer de forma espontânea durante certas infecções teciduais. A bacteremia ela pode ocorrer com um corte na pele, com o uso de injetáveis de qualquer forma. Mas no nosso caso, a gente tem que ficar atento aos procedimentos que não são feitos na boca, né, em via oral. Como já dito no slide anterior, deve ser feito a profilaxia antibiótica, né, para não gerar a bacteremia agravada. Como prevenir a endocardite bacteriana? Visitar o dentista regularmente, ter cuidado com a higiene bucal, é fundamental para reduzir o risco. E outra coisa também, evitar procedimentos que, tipo, fazer tatuagem, uso de piercing e o uso de drogas injetáveis. Aí também, quando tiver um corte na pele, também deve ser tratado para impedir a infecção da endocardite bacteriana. Qual que é o tratamento da febre? O tratamento vai ser basicamente com o uso de medicamentos, que inclui antibióticos, anti-inflamatórios e anticonvulsivos. E é isso, é a febre reumática na odontologia. Obrigado pela atenção.